Galera, eu vou falar umas coisinhas para vocês, tá? Vocês viram a publicação que Portugal fez? Portugal fez uma publicação que eu gostaria que o Brasil fizesse. Portugal fez uma publicação. Depois, galera, se vocês quiserem essa publicação, eu passo para vocês ali no grupo do WhatsApp, tá? Não tem outra maneira de passar para vocês a não ser ali. A gente tem vários grupos de WhatsApp, tem 3 já. 2 já tem 1025 pessoas, é muita gente, né? Ontem nós fizemos uma live, falamos muito sobre restrição de movimento de coluna, falamos sobre o colar cervical, como o colar é ruim, falamos sobre a maca rígida, como a maca rígida é ruim, falamos também sobre o CAD, como o CAD é ruim. Meu Deus, gente, só falamos mal, né? Não, mas a gente falou as indicações, as coisas estão mudando. Há 50 anos no Brasil, nós fazemos a mesma coisa. É trauma, coloca na maca, coloca o colar, coloca os head block, coloca os tirantes de testa, o tirante de mento, prende o paciente na maca. Há 50 anos a gente está fazendo isso assim. Enquanto a gente faz assim para todos os pacientes, lá fora do Brasil, o que eles estão fazendo? Estão estudando e estão praticando, estão criando leis. No Brasil, nós já temos cidades que fazem isso. Então não é por leis que não foram criadas que nós não aplicamos. Falta um coordenador tomar a frente e falar assim, ó, aqui na nossa cidade, no nosso estado a gente vai fazer isso. Galera, se alguém tiver no grupo do WhatsApp nosso, depois a gente lança o link aqui. Daqui a pouco eu entro lá e pego o link, tá? Mas se eu sair da live, vai pausar. Então é melhor vocês ficarem aqui. Daqui a pouquinho eu entro lá e pego o link do grupo, pode ser? Então, pessoal, não é porque não tem leis que a gente não consegue aplicar. Falta o gestor. Cada protocolo local ou cada cidade, ele é responsável pelo seu protocolo. Então aí onde você mora, muitas vezes, até gostaria que vocês falassem para mim no comentário, se aí onde você mora, todo trauma tem que ser na prancha. Ou vocês podem deixar não colocar às vezes na maca, naquela prancha rígida, ou vocês podem não colocar colar em algum paciente. Vocês têm esse respaldo? O que vocês me dizem? Ou não, bater o dedinho do pé tem que ser na maca, tem que ser com colar. Senão lá no hospital, meu Deus do céu, que tipo de socorrista você é que você não coloca um colar? É mais ou menos assim o pensamento da galera. Então o que Portugal fez? Ele pegou e lançou uma diretriz. Ele lançou isso aqui, ó, República Portuguesa, Serviço Nacional de Saúde. Depois eu lanço para vocês lá no grupo, tá? Pô, a Nanda Lima, às vezes sim, às vezes não. É legal quando você pode colocar ou não na maca, decidir, né? Então o que eles fizeram, pessoal? Eles falaram que há muito tempo era feito dessa maneira, prancha, colar, head block. Isso lá em Portugal, tá? Europa. Então, há muito tempo eles contam aqui a história, a mesma coisa do Brasil. Há muito tempo se coloca na maca, coloca todo mundo, senão você chegar no hospital sem, vão achar que você é um péssimo profissional. Em Portugal ele colocou isso aqui, ó. Daí eu sublinhei algumas coisinhas que eu gostaria de ler para vocês. Olha só. Vários sistemas de emergências têm atualizado as suas orientações, limitando ou até abolindo o uso de plano duro. Eles chamam de plano duro a maca rígida, colar cervical, head block e os tirantes. E o tirante, o cinto aranha ou o próprio cinto. Então eles falam aqui que vários sistemas estão se atualizando ou até retirando dos seus protocolos, né? Ó, até hoje, prestem atenção, até hoje não há evidência que a adoção desses novos protocolos tenha aumentado a taxa de doentes com lesão medular, incluindo os protocolos que permitem que as vítimas sejam transportadas em Fowler ou semi-Fowler, ou seja, semi-sentado e apenas com colar cervical, ou seja, nada de maca mais, naquela maca fofinha da ambulância. Então não tem estudos dizendo que agravou, vocês estão entendendo? Não tem nenhum estudo dizendo que alguém se agravou por isso. E é bem melhor para o paciente. Ontem eu falei para vocês sobre a maca que ela era contraindicada quando você tinha um transporte com mais de 30 minutos. Isso está no PHTLS, tá? Se você acha que tem que estar no PHTLS... E já nem sei o que eu fiz mais aqui nos slides. Se você acha que tudo tem que estar no PHTLS, o PHTLS diz isso.
Maca acima de 30 minutos, não coloca o paciente na maca, tá? Então, pessoal, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês? Eles lançaram uma coisa que a gente precisava aqui. Deixa eu passar mais para frente. Sobre o trauma penetrante, ontem a gente falou sobre isso, tiro, faca, que seja ferimento isolado e a pessoa esteja consciente, orientada em tempo e espaço. Esteja contactuante. Contactuante é quando você pede para ela apertar tua mão ou fazer um joia, ela faz. Orientada em tempo e espaço, ela sabe que dia que é hoje, pelo menos. Muitas vezes eu não sei que dia de número, mas eu sei que hoje é terça-feira, não, hoje é quinta-feira, né? Meu Deus, olha só. Se eu fosse uma vítima, eles iam me classificar como confuso já. Então, se a vítima levou um tiro ou uma facada, não restrinjo ela. Aonde está isso? No PHTLS, ontem a gente falou sobre isso. Hoje eu nem vou aprofundar muito. Hoje eu queria trazer para vocês isso aqui, ó, e queria também falar um pouquinho da nossa comunidade. Não sei se vocês estavam na live ontem, muita gente falava assim, Ivo, por que você não lança um curso, cara? Por que você não faz uma coisa assim pra gente? E aí o que a gente fez? A gente criou um portal de cursos. É como se fosse uma Netflix. Você assina lá, a Netflix você assina também. Você paga lá, eu nem sei quanto tá a Netflix hoje, gente. Mas o nosso portal é como se fosse uma Netflix. Você assina, paga R$ 24,90, ou seja, menos de 80 centavos por dia, e entra lá, tem 5, 6 cursos já de cara. Já de cara você tem 5 ou 6 cursos de cara, e você pode imprimir o certificado. É claro que isso é uma renovação mensal. A cada mês entra mais 2 cursos, ou seja, a cada mês você vai pagar R$ 12,50 por curso, também é muito barato. Então essa plataforma tem vários cursos. Além dos cursos, tem módulos que eles não dão certificados, mas eles agregam no conhecimento de vocês, por exemplo, né? Tanto para aquele que quer passar num concurso, para aquele que está começando, ou aquele que já está há muito tempo na área, tá bom? Eu queria, pessoal, pegar o meu outro celular para mim pegar algumas dúvidas que o pessoal teve. Mas vamos continuar falando aqui, daí daqui a pouquinho eu falo sobre isso, tá? Ah, pessoal, e sobre o portal, é R$ 24,90 por mês. O link está na bio também, tá? Então tem vários cursos, tem vários módulos que a gente vai agregar. E, por exemplo, você quer aprender como fazer um sangue falso ou um ferimento, você quer dar cursos, você quer dar palestras onde você mora, muitas vezes onde você mora não tem quem faça isso. Não tem quem dê palestra em escola ou em associações, em igrejas, e você pode se capacitar para isso. Eu tenho certeza que se você, por exemplo, você assina lá a plataforma, você faz um curso, outro, é tudo assim, do começo ao fim, né? Por enquanto a gente está no começo, tá indo, o pessoal começou a assinar agora, e ontem muita gente assinou, ou seja, no primeiro mês ele vai aprender ali, história do APH, avaliação de cena, suporte básico de vida. No segundo ou terceiro mês ele já vai receber um certificado de 80 horas, porque a gente já entende que você sabe bastante e pode receber um certificado de 80 horas. No outro mês, se eu não me engano, um certificado de 120 horas, até chegar a um certificado de 240 horas. Eu acho que no quarto ou quinto mês você já pode se tornar instrutor. E não paga nada mais para isso, pessoal. Os cursos estão todos inclusos. Então seria legal, você que quer virar instrutor, vir estudar com a gente. E aí você pode usar a nossa escola para poder emitir o certificado para a galera que você vai dar aula, por exemplo. E o que mais Portugal falou? Uma coisa que não sei se você já ouviu falar. Se você já ouviu falar isso, cara, você está atualizado. Ou menina, você está atualizado. Você já ouviu falar em autoextração assistida? Ou autoextricação assistida? O que seria isso? Você chegar para a vítima num carro, acidente de carro. Claro que tem todo um critério, o carro tem que estar com as 4 rodas no chão. O local onde a vítima está não pode estar totalmente amassado, por exemplo. Algo que impeça ela de sair sozinha no carro. Ela não pode ter grandes lesões. Então, vocês já ouviram falar em autoextração assistida? Pode comentar aí, galera, que eu tô lendo, tá? Vocês já ouviram falar nisso, em autoextração assistida? A autoextração assistida é isso. A vítima sai sozinha do carro. Isso já não é um assunto novo, mas talvez nos cursos não são abordados. Então, se você fez um curso de socorrista e nunca ouviu falar em autoextração assistida, é isso. A vítima sai sozinha do carro com técnicas, tá? Com técnicas. Você vai falar para ela, ó, presta atenção, olha só para frente, você vai prestar atenção só em mim, eu vou colocar um colar cervical em você, ou muitas vezes não coloca, mas a maioria das vezes coloca,
Então você vai sair sozinho do carro, mas ao meu comando. Olhando sempre para mim, tá? Primeira coisa, pega aí naquele pegador, que eu não sei como é que vocês chamam aí onde vocês moram. Coloca a perna esquerda para fora, depende do lado do carro que ele tá. Agora coloca a perna direita para fora. Movimenta o seu tronco, olhando para mim, e aí a pessoa vai saindo. Agora levanta com a coluna reta e vai saindo. Então tem vários comandos que eu estou imaginando a vítima saindo aqui, mas os comandos são mais ou menos esses. E aí, pessoal, a autoextração assistida é para vítimas que têm dor na coluna, tá? Porque se ela não tiver dor na coluna, só saia do carro. Tranquilo isso, claro. É num local onde eu possa avaliar, eu possa ter um respaldo, que eu não vou aplicar a restrição de movimento de coluna nessa vítima. Não vou colocar ela na maca, não vou colocar ela na prancha, tá? Então a autoextração assistida, ela sai sozinha do carro. E Portugal fez isso. Ele colocou isso como uma opção. Sair da viatura pelos próprios meios sem ajuda, que é a autoextração. A ajuda, na verdade, é com técnicas, tá? Não é de qualquer jeito, não é sai daí, não é. A mobilização da coluna cervical é 4 vezes menor, ou seja, ela tem 4 vezes menos torção na coluna, por exemplo, do que ela saísse com qualquer outro tipo de meio, qualquer outro tipo de dispositivo. Lembrando que ontem a gente falou do CAD, o CAD é o dispositivo que mais mexe a coluna, ou seja, totalmente contraindicado. O PHTLS 10, se você segue o PHTLS 10, nem fala mais no CAD, nem fala mais no CAD. Então, cada vez menos a gente vai falar no CAD. Se você faz um curso hoje e eles mostrar o CAD para vocês, é só a título de curiosidade, porque você precisa ver, né? Precisa aprender. Tem locais que o protocolo manda você colocar, tá? Manda você colocar. Por exemplo, tem empresas particulares que até hoje tem o CAD, porque o seu protocolo é de 1900 e bolinha, como eles chamam, né? O SAMU, pessoal, ele é a nível de Brasil. Mas o protocolo dele é de 2015, 2016, ou seja, tá para ser atualizado. Tá para ser atualizado, tá? O SAMU tem bastante novidades, amanhã a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Galerinha, querem comentar? Podem comentar, eu quero ler o que vocês estão escrevendo, as dúvidas de vocês. Querem me perguntar? Ontem eu fiz a live e falei que meu nome era Ivo, né? Que eu não era Google. Ou seja, eu não sei tudo. Então o que eu não sei a gente acaba indo estudar lá nos grupos de WhatsApp, pesquisar e vamos lá. Ontem a gente falou bastante coisa e o que eu achei legal foi a devolutiva do pessoal. Alguns falaram que nunca tinham ouvido falar, por exemplo, em indução de consciência para ECP. Toda vez que a gente via aquele vídeo de ontem, um vídeo de um bombeiro, né, fazendo a ECP numa quadra de esporte, toda vez que o pessoal via, eles riam do bombeiro, como se estivesse totalmente errado. E realmente, ele mesmo não sabendo o que estava acontecendo, fez totalmente certo. Mas isso é outro caso. Vamos lá. Portugal, o que ele fala mais? Ele fala sobre o colar cervical. Olha só o que ele traz sobre o colar cervical. O que eu acho sobre o nosso protocolo de restrição de movimento de coluna? Se a gente seguir até o que o PHTLS pede um pouco, que é o Nexus, tá perfeito. Eu acho que hoje restringir todo mundo, colocar todo mundo na maca é ruim. Porque a gente costuma falar assim, eu ouço muito falar, eu não tenho olhar de raio-x, então eu vou colocar todo mundo na maca. Lembrando, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar em iatrogenia. Iatrogenia é você fazer qualquer coisa que traga prejuízo ou algum déficit ao paciente. Que seja ruim para o paciente, você fazer mal para o paciente. Se enquadra como iatrogenia. E a maca, colar cervical, principalmente quando ele tem um TCE grave, é você praticamente matar o paciente. Esse é o problema. A gente acha que está bem, mas não está. Que está bom para o paciente, mas não está. Por isso que muitas vezes o paciente não sobrevive. Claro que talvez nem foi esse o motivo, mas como é que a gente vai saber, né? Então, olha o que Portugal falou sobre o colar cervical. Atualmente, as recomendações dividem-se entre a manutenção do colar cervical rígido, apenas em algumas circunstâncias, ou a sua abolição completa, mantendo apenas a estabilização cervical manual até a colocação em maca a vácuo. Lá eles falam muito sobre maca a vácuo, a gente não tem no serviço aqui, entende? Mas eles falam que hoje em dia eles estão... As recomendações estão entre manter o colar cervical em algumas situações específicas ou não manter. Então para eles nem todo mundo mais vai usar colar. Ou em algumas situações ou não usa. Olha que coisa interessante. O colar cervical, para quem acompanhou a live ontem, viu que
a gente não tem nenhum estudo dizendo que ele 100% vai proteger. Só tem estudo dizendo que ele faz mal. Esse que é o negócio, né? Quando resolvem estudar, eles veem que não é bem assim. Um exemplo de como as coisas mudam, vocês lembram, quem é antigo da área vai saber. Antigamente, antes de 2010, ou seja, fazem 12 anos, quando alguém tinha uma hemorragia, o que a gente fazia? Pressão direta, um curativo compressivo, pinçava um ponto arterial e elevava membro. E depois torniquete, né? Então isso aqui, de pinçar ponto arterial, muitos talvez nem ouviram falar porque caiu por terra. Foi provado que não adianta para nada. A gente está fazendo isso aqui de varde, perdendo tempo. Tanto pinçar em ponto arterial, apertar no ponto arterial, como elevar membro, eles já viram que não adianta para nada. Quer ver outra coisa que não adianta para nada e vocês vão se escandalizar se vocês não ouviram falar? Vítima inconsciente. Vocês encontram ela e não é uma parada. Ela desmaiou, teve uma crise de hipotensão, por exemplo, pressão baixou, desmaiou. Você chega ali, ela tá branquinha. O que vocês fazem? Podem responder se vocês quiserem. Enquanto vocês respondem, pessoal, se vocês quiserem e gostarem, nós temos a nossa plataforma que custa R$ 24,90 com bastante curso lá dentro. Se eu não me engano, são 6 cursos já de início, tá? Tem curso de suporte básico de vida, tem curso de... eu vou pegar a lista, peraí, história do APH, se eu não me engano. Deixa eu tentar pegar a lista aqui. Ou deixa eu entrar aqui que vai ficar mais fácil. Daí eu já mostro pra vocês, tá? Mas quando uma vítima, ela entra em síncope, pessoal, o que a gente acaba fazendo quando uma vítima entra em síncope? Quando ela desmaia? Vocês já ouviram fazer, ou já fizeram, elevar as pernas dela, não é isso? Vocês não pegam as pernas delas e levantam? Pra quê? Para o sangue se concentrar nos órgãos nobres? Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, fora, claro, né? Fora avaliar a responsividade, se tem pulso. Eu digo só no ato em si ali. Não é assim que vocês fazem? Vocês não elevam os membros inferiores? Vocês sabiam que desde 2015, olha só, 8 anos isso, hein? 8 anos, eu tenho certeza que o curso que você fez é de 8 anos pra cá. Vocês sabiam que desde 2015 não se recomenda mais elevar a perna? Elevar os membros inferiores? Fizeram estudos dizendo que não adianta pra nada. Vocês acreditam nisso? Deixa eu achar aqui, peraí. Então os estudos, pessoal, tô tentando entrar na plataforma aqui, tá? É que o meu celular mesmo é esse que tá aí com vocês. Não é esse que tá aqui, tá? E aí nesse aqui eu não tenho nada. Mas eu vou entrar na plataforma aqui, tá? Calma aí, galera, calma aí. Então, pessoal, síncope, paciente desmaiou, não se eleva mais perna, não se eleva mais membros inferiores. As referências é da America Heart. Se vocês quiserem, eu coloco no grupo do WhatsApp também, mas vocês têm que me lembrar. Porque eu já falei que vou colocar tanta coisa lá no grupo. Então vocês têm que me lembrar também, tá? Tô tentando achar aqui, pessoal, mas eu vou conseguir, tá? Galera, então é isso. A America Heart fez um estudo onde não se eleva mais membros inferiores quando a pessoa tem um desmaio, por exemplo. Então, o que é recomendado quando eu tenho um desmaio? Lateralizar essa vítima. Lateralizar. O estudo demonstrou que não aumenta a pressão arterial, o sangue não vai para os órgãos nobres, não é por isso que a paciente vai voltar. Eu sei que muitas vezes vocês já fizeram isso e a paciente voltou, elevando os membros, voltou rapidamente. E voltou muitas vezes até mais rápido quando você elevava os membros. Mas nos estudos, e não é eu que estou falando, são os estudos que estão falando que não dá para elevar mais membro. Até dá, mas não adianta para nada. Então eu posso muito bem fazer outras coisas que beneficiariam muito mais essa vítima. Deixa eu entrar aqui no... Então, enquanto a gente está mexendo aqui, eu já mostro para vocês
Vamos continuar o que Portugal falou aqui, então. Os caras foram monstro. Sobre o colar cervical, falaram bem mal do colar cervical. A grávida ainda é transportada a 30 graus. Em RCP também, 30 graus você tem que deslocar o útero da gestante a 30 graus. Ou fazer uma RCP com a maca inclinada. Isso aí é uma outra polêmica aqui no Brasil. Olha que legal. Me diz se no teu serviço, onde você trabalha, é desse jeito. Olha o que Portugal escreveu aqui, ó. Remover, não aplicar colar cervical durante a abordagem da via aérea. Quando uma vítima está no chão, qual foi a primeira coisa que você aprendeu? Não foi ir lá segurar a cervical, aí você começa a fazer o X, ABCDE. O X, claro, muitas vezes você já fez enquanto você está caminhando até o paciente. Não foi assim? O colar cervical, muitas vezes, a gente já desce até com o colar na mão, não é? O que aqui pede? Para não colocar logo de início, por exemplo, primeira coisa é colar cervical. Ah, porque eu tenho que resguardar essa coluna ali, já coloco colar cervical. Não, gente. Você pode avaliar a letra B, a letra C, a letra D, o E. Quando eu for colocar na maca, eu coloco colar cervical. Eu coloco colar cervical. O Marcelo perguntou o que a gente faz, então, quando uma vítima está em síncope, né, em desmaio. Lateralizar esse paciente, tá? Lateralizar o paciente. Elevar membro, você vai ver muito isso porque as pessoas não se atualizam, mas elevar membro dizem que não adianta, tá? Elevar membro inferior dizem que não adianta. Deixa eu entrar aqui, eu vou conseguir achar a plataforma para vocês, tá? Outra coisa muito polêmica. Em acidentes rodoviários não está recomendada a utilização do colete de extração. Ou seja, lá em Portugal, em acidentes de carro, não recomendam mais o CAD, tá? Não recomendam mais o CAD. Então esqueçam o CAD. PHTLS nem traz mais sobre CAD. O PHTLS 10 nem cita mais o CAD, tá? Nem fala mais do CAD. Então, se você tem um CAD, esconde aí onde você trabalha, tá? Esconde. E galera, querem compartilhar a live com o pessoal que trabalha com vocês? Porque muitas vezes o que acontece, pessoal? Você tem o conhecimento, mas o pessoal que trabalha aqui com você não tem. E aí você não consegue muitas vezes debater o assunto em um nível onde... Tô tentando entrar aqui, tá? Por isso que eu tô meio que escondido aqui. Em um nível onde todo mundo possa falar a mesma língua, né? Não adianta só você saber que o colar é ruim, só você saber que a maca é ruim. E ontem a gente falou um pouquinho sobre briga de egos, né? Provavelmente onde você trabalha tem aquela pessoa que sabe tudo, né? Esse é o problema, né, pessoal? Galera, olha só.